Olá amigos, boa noite. Meu nome é Reginaldo Lante, eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Ásia e proprietário da Quality Result Assessoria Importação e Exportação. Nós temos um pouco de experiência aí de anos na área de comércio exterior, principalmente quando o assunto é Ásia. Eu tenho visto por esses dias pessoas, né, se pronunciando, dizendo através das redes sociais que vão deixar de comprar da China, que pretende fazer um boicote ao, ao produto chinês. Eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer alguns pontos desse possível boicote, que ele é, ao meu entender, totalmente fantasioso. Nós vamos conseguir boicotar algumas quinquilharias, algumas bugigangas aí vendidas no mercado, importadas até no mercado paralelo, aí, no mercado negro, através das fronteiras. Mas o grosso do mercado chinês chega a ser uma ingenuidade dizer que vai haver um boicote. Eu costumo dizer que até a tinta e os parafusos da cadeira que eu estou sentado agora e que vocês estão aí sentados me ouvindo são chineses. O que levou, o que provocou isso no nosso país, no Brasil? São vários fatores. É uma conjuntura socioeconômica muito complicada. Sorrateiramente, alguns dizem que são os impostos que inviabilizam as importações, que é a mão de obra barata da China. Então vamos lá, eu vou rapidamente nesse vídeo elencar alguns itens importantíssimos dessa pendenga toda, dessa briga ideológica aí que está sendo travada entre o Ocidente e o Oriente, principalmente esse canto da Ásia, que é o chinês, que tanto tem feito barulho positivo no mundo. O primeiro tópico importantíssimo. A China, há 30 anos, algumas décadas atrás, era um país extremamente pobre, desindustrializado, vivia da produção agrícola. O governo chinês, diante de hoje 1,4 bilhão de seres humanos para serem alimentados, precisou tomar algumas atitudes no sentido de desenvolver o país. A primeira atitude positiva foi investir em educação. A China mandou seus filhos para o exterior, eles se aprimoraram, estudaram e voltaram para a China com uma carga de conhecimento, inclusive corporativo, não só o conhecimento acadêmico nas áreas específicas, mas o comportamento corporativo com treinamento invejável, que isso não existiu no Brasil. A China, no primeiro momento, lá quando precisou mandar esses filhos para o exterior, eles precisavam de dinheiro. Passaram por um processo de cópia e falsificação de produtos. Quem não se lembra de 20, 25 anos atrás que se comprava tudo falsificado da China? Você adquiria um determinado produto, ele durava aí uma semana, 2 semanas e quebrava. Após esse processo de cópia, né, de rompimento das patentes, que foi praticado pelo governo chinês, eles arrecadaram muito dinheiro. Com esse dinheiro, fizeram essa instrução dos chineses que foram para o exterior aprender metal mecânica, medicina, até fazer vinho, até como fazer um bom vinho, o governo chinês financiou esse trabalho. Voltaram para a China e desenvolveram o Parque Fabril chinês. Mas aí todo mundo fala, a China ela conseguiu fazer isso porque os salários são baixíssimos lá. Eu discordo. O salário na China hoje, deixa eu ver aqui, o salário mínimo 2020, 370 dólares, que equivale a 2.480 yuans, ou seja, 1.990 reais. Isso é quase o dobro do salário mínimo brasileiro. E sem contar que a China tem um nível de educação muito bom. Eu tenho uma parceira chinesa, uma pessoa que eu conheço, uma grande amiga, que fala 4 idiomas e lidera uma fábrica com alguns milhares de funcionários aos 26 anos de idade.
Então, o que o Brasil, onde que o Brasil errou? O que faltou para o Brasil? Enquanto a China investiu em educação no exterior, nós temos aqui, pelo menos no estado de São Paulo, tá? Eu não conheço muito bem os outros estados da federação, aprovação automática de alunos. A criança chega na quarta, quinta série sem saber ler e escrever. Enquanto uma criança chinesa já chega falando um segundo idioma, aprendendo a tocar um instrumento musical e com uma visão corporativa do mundo. E dizem que a China é comunista. Eu, sinceramente, eu estou para tentar descobrir que comunismo é esse. Há uma confusão terrível nesse campo. A China, ela tem um partido que tem um nome de Partido Comunista, mas com uma produção capitalista que país no mundo nenhum tem. Eles são extremamente desburocratizados. Você consegue fazer uma parceria com uma empresa chinesa para representar produtos aqui no Brasil, eu sou testemunha disso, eu sou prova viva disso, em 15 minutos. Eles primeiro dizem, está feita a parceria, e depois eles vão discutir assuntos regulatórios dessa parceria. E dificilmente eles vão achar alguma coisa para dizer não. Vão tocar o projeto para frente e você vai se tornar um representante chinês, sim. São poucas empresas hoje que vão te negar uma parceria como essa. Tenta fazer isso aqui no Brasil. Tenta ligar para uma empresa e falar, empresa multinacional fulano de tal, que aqui ou a empresa ela é multinacional ou é do agronegócio para ter sucesso. Ou a empresa multinacional, eu gostaria de representar seus produtos aqui no Brasil. A resposta vai ser não, não e não. Ou eles vão te mandar para um representante travado com eles, com CNPJ, com um monte de travas jurídicas que o sujeito vai estar ligado a eles até depois da morte. Um repórter me perguntou o que o Brasil precisa fazer para deixar de ser um país agrícola e partir para essa industrialização. Olha, eu respondi o seguinte, não é uma atitude. O Brasil precisa ter uma mudança cultural profunda nas relações de trabalho, nas condições jurídicas do país. Ele tem que continuar sendo um país agrícola, porque nós não temos desertos, nós não temos áreas geladas que inviabilizam a agricultura e a pecuária. Nós precisamos incentivar ainda mais a agricultura e a pecuária junto com uma industrialização séria. E como nós vamos chegar nisso? Na educação. Mas o brasileiro estuda muito, ele trabalha o dia todo e às 19 horas ele está numa unisquina, numa faculdade respeitável, estudando até às 11 da noite, às vezes se desloca, que nem o caso aqui de São Carlos, São Paulo, ele se desloca de 100, 120 quilômetros de distância para vir estudar à noite. A maioria está estudando errado. Há uma cobrança no mercado de trabalho por um canudo para dizer que o sujeito tem curso superior. E ele termina esse curso e depois não sabe muito bem o que fazer da vida. Ele faz um curso de administração que é importantíssimo, tá? Não vamos dizer que, olha, o Reginaldo Lante falou que a administração é uma coisa que não serve para nada. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muitos administradores no mercado. Nós temos um excesso de advogados no mercado. E nos faltam técnicos na área eletrônica, na área de metal mecânica, para desenvolver máquinas, para desenvolver novos projetos na agricultura, gente que se forma em um ano e meio no máximo. Nós temos excelentes cursos técnicos no Brasil hoje que são muito mal aproveitados, porque aquele sujeito do RH, ele acha lindo pedir curso superior para um sujeito que vai ficar o dia inteiro preenchendo planilha de Excel dentro de uma fábrica. Eu até hoje não consegui entender muito bem o porquê isso acontece aqui. Virou modismo, né? Não sei se é para vender curso de faculdade, se as redes de TV têm algum interesse nisso. Eu sinceramente não consegui filtrar muito bem isso até hoje. Então eu pergunto, nós vamos conseguir parar de comprar da China? Não vamos conseguir. Se não houver um investimento pesado no ensino básico hoje, para que a criança comece a aprender a ler e escrever, que chegue na quinta, sexta série, pelo menos sabendo escrever o nome, entender uma frase completa, eles não conseguem entender uma frase, é um negócio terrível. Eu recebi já currículos aqui de pessoas formadas em comércio exterior
que você faz algumas perguntas, que ele aprendeu a parte burocrática, ele ficou 5 anos martelando aquilo e não sabe nada. Ele sabe o que ele decorou na faculdade, que no dia seguinte da formatura dele já não serve para mais nada. O mercado, por exemplo, na área de comércio exterior, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, esse mesmo repórter que me fez vários questionamentos, ele elaborou um hall de perguntas e mais ou menos na metade da entrevista ele falou, mas espera aí, tudo que eu te perguntei está tudo interligado. Uma coisa está ligada à outra. Sim, claro, eu disse para ele, está ligado uma coisa ligada à outra. Começa o problema cultural do Brasil, do ensino mal feito, tá? Algumas regiões do Brasil, as escolas parecem alguns ranchos mal feitos, mal pintados, mal construídos. Como que uma criança vai ter vontade de estudar, de ser alguém na vida, estudando num lixo desse? É praticamente impossível. Enquanto a Ásia investe pesado na educação da criança, ela aprende de fato um idioma diferente, ela aprende de fato tocar um instrumento musical, enfim. É um projeto cultural econômico totalmente diferente do nosso. Então não dá para ficar falando que nós vamos ser, eu sou radicalzinho, agora eu não compro mais produto chinês. Isso é conversa mole para boi dormir. Nós vamos depender da China muitos e muitos anos ainda, se a cultura brasileira de produzir as coisas mudar. Se não mudar, nós vamos continuar cada vez mais dependentes do povo chinês, sim, que é um povo trabalhador, decente. Eu sou contra tudo isso que dizem aí da China, que eles fizeram isso, fizeram aquilo, ninguém tem prova de nada, a gente não consegue saber direito o que aconteceu, se eles tiveram o azar de ter um vírus lá, se esse vírus nasceu, ninguém sabe dizer a verdade. Nós vemos aí um monte de suposições que ninguém consegue provar nada. Mas voltando ao assunto da nossa capacidade de produzir ou não, vamos falar um pouco de legislação trabalhista. A China tem trabalho escravo. Eu não vejo, eu tenho mais de 737 chineses no meu celular. Eu não vejo trabalho escravo em lugar nenhum. Mas eu fiquei sabendo que eles estão no quartinho produzindo. Tá bom, vai aqui no Brás, em São Paulo, começa a investigar a produção ali. Vai no Paris, vai na Rua da Graça e entre naqueles becos, naqueles lugares e começa a investigar a produção de roupa nesse lugar. E daí? Esse tipo de desvio de conduta na área trabalhista tem em todo lugar do mundo. Não é só aqui no Brasil, só na China. Gente trabalhando de maneira errada existe em todo lugar do mundo. A estrutura trabalhista, das leis, a legislação trabalhista no Brasil, você tem coragem de montar uma confecção hoje? Você teria? Pense bem, você vai contratar 10 funcionários, mesmo que você tenha um contrato de produção duradouro, longo, aí você vai descobrir que você é responsável pelo funcionário desde a hora que ele sai da casa dele. Se ele dirige mal, se ele bater o carro, você vai ser responsabilizado. Eu já vi esse absurdo acontecer. Você vai dar um recibo para o seu funcionário dos pagamentos que você fez, você chega na Justiça do Trabalho e vão dizer que aquilo não vale. Enfim, é uma insegurança jurídica total. Abrir um negócio, uma fábrica no Brasil é uma loteria. Infelizmente, eu não vejo nada no momento que possa mudar isso. Houve uma reforma trabalhista, aí, que é um negócio muito mal pintado, muito mal feito, se atenuou algumas situações que eram verdadeiros absurdos, mas os absurdos ainda persistem. Então você junta o ensino precário, tá? Não há um ensino buscando o comportamento corporativo. Você junta uma estrutura de leis que não tem segurança nenhuma. Você monta um negócio hoje, amanhã vem lá um ministro do STJ, do STF e diz tudo o contrário, que aquilo não vale mais. Então tudo que você investiu está sob risco.
E você junta também uma carga de impostos que é um verdadeiro pandemônio. Eu já tentei algumas vezes esclarecer. Fui até a fronteira uma vez para atender um cliente entre Minas e São Paulo e conversei com um fiscal que estava sentado lá, se ele conseguiria me explicar como que se calcula a diferença de ICMS de um caminhão carregado quando ele passa de Minas para São Paulo. Ele pegou um livro que tinha mais ou menos lá, eu não lembro o número de páginas, mas aquilo era muito mais grosso que uma bíblia. Folhou, olhou e disse, olha, não sei. Liga no número tal, conversa com fulano de tal em Belo Horizonte, ele vai tentar te explicar. Ou seja, nem a própria fiscalização consegue entender o que é a política tributária brasileira. Quiçá o empresário. Ele é vítima de algumas situações assim que chegam a beirar a barbárie. Aqui em São Paulo, por exemplo, se o sujeito, eu não sei como que está isso nos outros estados, tá? Porque eu vivo aqui, se um coitado montar uma fábrica e por um acaso do destino, como essa história de pandemia agora, que o governo de São Paulo simplesmente resolveu travar todo mundo, o sujeito estiver no meio de um caos desse e ele não pagar ICMS, por enquanto está tudo bem, o governo diz que não vai ter problema nenhum, que as cobranças foram postergadas, mas até agora quem declara ICMS e atrasa por um motivo ou outro, ele está passivo de protesto no cartório de protestos de títulos e é passível de sofrer uma prisão, dele ser preso. Aí eu pergunto, o Brasil vai ser um grande país industrial? O Brasil vai se alavancar, um dia vai fazer frente com a China, e essa história, essa balela de dizer que nós não vamos comprar produtos chineses porque nós somos melhores que eles, isso vai acontecer? Não vai. Bom, meus amigos, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar esclarecer para vocês um pouco dessa situação caótica que nós vivemos aqui no país, com essa briga ideológica em torno de venda de produtos, enfim, de toda a conjuntura terrível que nós estamos vivendo. Já são agora 19 horas e 44 minutos, eu já estou cansado hoje, por isso que eu estou enroscando um pouco. Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Se vocês quiserem, quem está me assistindo, se quiser saber mais alguma coisa, basta pegar meu contato aí embaixo do vídeo e eu terei o maior prazer de ajudar a esclarecer alguns pontos, ok? Boa noite, muito obrigado a todos, até mais.